Quem crê comigo diz amém. Amém. Celebra o nome de Jesus no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Vamos celebrar essa banda maravilhosa, né, gente? Glória a Deus pela nossa igreja, pelo louvor da nossa igreja. Que alegria poder trazer mais uma palavra hoje. Acho que é a primeira vez que eu estou pregando aqui na igreja em 2021. Estou muito empolgado, muito feliz e estava com muita saudade disso. Que coisa boa, gente. Estava com muita saudade. Glória a Deus pelos nossos queridos pastores, pastor Costa, pastora Nenê, que sempre tem acreditado em nós, em mim, na minha esposa Sinara, que estava aqui, tem acreditado em tantas outras pessoas. Eu sei que ele não está aqui, ele está hoje no nosso campus, na CC Videira Centro, mas de uma forma honrosa, eu gostaria de celebrar a vida dos nossos pastores por continuarem investindo em novos líderes, investindo em novas pessoas, pelo entendimento de que a igreja não para, a igreja continua. Vamos alcançar ainda mais cidades, vamos alcançar ainda mais nações com a mensagem do evangelho através da igreja local. Glória a Deus. E eu não sei você, mas eu estou doido para fazer parte. Eu estou dentro. Glória a Deus. Amém. Mossoró vai chegar também. Lá já é quente. Imagina aí no poder do Espírito Santo com a igreja lá. Aí é que vai ser fogo. Glória a Deus. Gente, leia comigo um texto que se encontra em Gênesis no capítulo 2, versículo 25. E aí a gente já vai emendar com o capítulo 3. Eu quero que você acompanhe comigo essa narrativa. A gente está em Gênesis falando da criação do ser humano, da criação de todas as coisas. Uma narrativa muito conhecida de vocês. E aí nesse momento a gente vai falar um pouco do que acontece após a criação do homem. A partir do versículo 25, e diz assim: o homem e sua mulher viviam nus. Sim, foi isso mesmo que você leu, a Bíblia está falando de nudez. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não sentiam vergonha. E o texto continua no capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Tu tens certeza que Deus falou isso? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Certeza, mulher, que foi isso que Deus disse. Aí a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E aí disse a serpente à mulher: que conversa, besteira, morrer, certamente não morrerão. Deixa de besteira, mulher, isso é besteira. Ei, isso é legalismo, viu? Eva, isso é religiosidade. Deixa de besteira. Se você fizer isso aqui, você não vai morrer, não. O texto continua: certamente não morrerão. Sabe qual é a verdade? Vou contar a verdade para você, Eva. Deus sabe que no dia que dele vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É por isso que ele não quer que vocês comam. Mas quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e ela salivou. Sabe quando você vê um negócio assim? Imagine todo mundo aí um limão. Se imagine chupando um limão agora. Salivou aí? Não sei vocês, mas quando eu me imagino chupando um limão, começa a salivar. Ela olhou para aquela árvore agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Olha só que coisa, que ideia boa de Eva. E então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Lembra que no início a gente falou que eles não tinham vergonha. Eles andavam nus no paraíso e não sentiam vergonha, mas nesse momento os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Deixa eu me perder aqui.
Então juntaram folhas, obrigado, de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E então Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Adão? Cadê você, homem? Está onde? E ele respondeu: eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Quem disse isso a você? Quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem. Foi a mulher, Senhor. Imagina a cena. Foi você que comeu dessa árvore, você comeu. Eu não, foi a mulher que tu me destes. Tem nada a ver comigo, a culpa é tua, Deus. Tu me deu essa mulher, ela me deu. Foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: foi você que fez isso? E a mulher, assumindo a responsabilidade: a serpente que fez isso, não fui eu. E aí um começou a jogar a culpa para o outro. E como esse texto é poderoso. Como esse texto é poderoso, porque ele revela muito sobre coisas que nós vivemos hoje, sentimentos que temos hoje, características que às vezes nós exercemos hoje que a gente não entende. Então desse texto eu separei aqui, tem vários, mas eu separei aqui 3 características que eu encontro nesse texto. Primeiro é a irresponsabilidade. Com a chegada da desobediência, com a chegada do pecado, nós percebemos a irresponsabilidade. Ninguém quis assumir a culpa. Adão comeu, mas quando Deus pergunta, ele joga logo a culpa para a mulher. E não só para a mulher, ele joga logo a culpa para Deus. Ele não assume a responsabilidade. Depois a mulher também não assume a responsabilidade. Eles comeram, eles fizeram isso, eles desobedeceram a Deus. Então a irresponsabilidade entrou naquele momento. Uma outra coisa que eu observo que começou a surgir dentro da raça humana, depois disso, foi a caboetagem. Todo mundo aqui conhece essa expressão, caboetagem, que é você apontar para o outro. Ei, não foi eu não, foi fulano. Foi Cicrano, foi a mulher que fez isso, foi eu não, Deus, me isenta desse negócio aí. E o último sentimento, a última característica que apareceu dentro da nossa raça humana, dentro da gente, a partir do pecado, e é nesse que eu quero centrar mais a atenção durante essa mensagem, foi a vergonha. A vergonha. O texto diz que o homem se escondeu de Deus, o homem que tinha um elo perfeito com Deus, agora ele percebeu que estava nu e ele ficou com vergonha e se escondeu. E se você está anotando esse texto agora, o tema da mensagem que queremos trazer hoje é o fantasma da vergonha. O fantasma da vergonha, porque nós não temos noção do que a vergonha, e quando eu falo vergonha eu vou englobar outras coisas como timidez, medo, não se sentir à vontade. Eu vou englobar todos esses sentimentos dentro de vergonha. Nós não temos noção de como isso nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Você nasceu para frutificar, você nasceu para crescer, você nasceu para viver algo glorioso e alcançar outras pessoas através da sua vida e a glória de Deus se manifestar através de vocês, mas muitas vezes é a vergonha quem te trava e te impede de frutificar. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, nós iremos sair daqui libertos do fantasma da vergonha. Amém? Se você está comigo, celebra o nome de Jesus aí no seu lugar. A vergonha não vai te impedir de frutificar, não vai te impedir de cumprir tudo que Deus tem para você. Quantos de nós somos travados por causa do fantasma da vergonha? É um fator limitante na nossa vida. E aí eu separei aqui 3 perguntas que nós encontramos no texto, que são pertinentes a hoje. 3 perguntas que ainda escutamos. A primeira pergunta que eu quero enfatizar desse texto aqui, foi feita pelo próprio diabo. Ele diz: foi isso mesmo que Deus falou? Quantas vezes nós saímos aqui da igreja cheio de convicções,
Cantamos canções como a que a gente cantou hoje: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A gente escuta essa palavra e sai daqui alimentado. Então, quando a gente sai na calçada, o diabo diz: tem certeza que Deus disse isso? Que tu é perdoado? Homem, aquele negócio que tu fez naquele final de semana. Tu tem certeza que Deus disse isso? E sem perceber, o diabo começa a querer ferir a nossa identidade, colocando incerteza. Você começa a sentir vergonha por algo que você fez. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez nem seja novidade para você, mas eu vou enfatizar: você não é aquilo que você fez, você é aquilo que Jesus diz que você é. Então não saia por aí se rotulando pelo que você fez, quando o próprio Deus te rotula como filho. Como filho. Carlinhos, eu já ouvi essa palavra aqui na igreja trocentas vezes, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus até você entender que você é filho de Deus e não deixar mais com que o diabo venha ludibriar você com mentiras, questionando a sua identidade em Cristo Jesus. E ele continua perguntando: foi isso mesmo que Deus disse? Tem certeza que Deus disse para você ter uma mulher só, homem? Foi isso mesmo que ele disse? Sobre o seu casamento, foi isso mesmo que ele falou? Sobre relacionamento, tem certeza que você precisa entrar num relacionamento sério? Se você pode sair todo dia com uma pessoa diferente? Foi isso mesmo que Deus falou sobre a sua empresa? Tem certeza que Deus falou para você pagar os impostos bem direitinho? Homem, ninguém vai perceber não. Sobre mentira, existem mentirinhas que são para o bem. Tem certeza que Deus disse para você não mentir? E sem perceber, a gente começa a dar ouvidos à voz do diabo. Só que aí a voz do diabo, ela nos engana da seguinte forma: ela torna o pecado mais atrativo do que ele realmente é, quando a gente não comete, e depois que a gente comete, ele torna desse pecado um monstro que te engole, para te lembrar todo dia que você é aquilo que você fez. Por isso eu não vou cansar de dizer nessa noite que você não é aquilo que você fez. E aí, porque você pensa que é aquilo que você fez, você tem vergonha de entrar na presença de Deus. Por causa dessa mentira que o diabo chegou para ludibriar, para enganar, para persuadir o homem e a mulher, o que aconteceu? Eles sentiram vergonha e sumiram da presença de Deus, se esconderam da presença de Deus. Quantos de nós, quando olhamos para o nosso passado, para coisas que fizemos no passado, nos sentimos envergonhados? Não queremos ir à igreja, não queremos entrar no nosso quarto para orar, porque a gente pensa: eu não sou nem digno de falar com Deus. Está vendo que Deus vai me querer na presença dele? Está vendo que meu lugar é a igreja? Meu lugar não é a igreja não, meu lugar é ali naquela farra, meu lugar é ali fazendo aquela coisa errada, porque é isso que eu sou, é isso que eu faço. Não dê ouvidos às palavras do diabo no seu ouvido, porque Deus continua te amando, continua te chamando, continua te querendo, independente do que você fez. Tudo que passar disso, meu querido, não é Deus falando, é o diabo falando para você, querendo limitar o seu relacionamento com Deus, impor uma vergonha que o próprio Deus já levou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E deixa eu logo dizer, essa mensagem não tem o intuito de fazer com que você saia daqui para pecar mais. Muito pelo contrário, essa mensagem tem o intuito de fortalecer para que você entenda que o seu lugar é na presença de Deus, o lugar de onde você nunca deveria ter saído, aos pés de Jesus. Ele continua te amando, Ele continua te querendo. Todo tipo de vergonha que tenta te limitar não vem de Deus, é fruto do pecado. Mas Ele continua te chamando. Ele continua te chamando. Deus não te criou para sentir vergonha. E se você não souber disso, provavelmente irá passar o resto da sua vida perguntando a coisa errada, com o sentimento de que eu não sou bom o suficiente, eu não me encaixo o suficiente, eu não tenho o suficiente, sentindo que de alguma forma você é deficiente. E o interessante é que a sociedade alimenta isso, porque para a sociedade você nunca é bom o suficiente. Você precisa se destacar mais, né? Você precisa ter mais seguidores nas suas redes sociais, porque senão você não tem influência.
E se você não tem influência, você não vale nada. E a sociedade diz, não, você precisa ter mais recursos, você precisa ter mais dinheiro, porque senão você não vai poder frequentar certos lugares, você não vai poder ter amizade com pessoas que têm uma profissão mais privilegiada que a sua. Então a sociedade começa a impor sobre você uma necessidade de querer ter mais, de querer ser mais, de querer fazer mais, para poder ser aceito. E essa necessidade, ao invés de gerar em você um sentimento de preenchido, um sentimento de plenitude, ela acaba colocando você ainda mais na fossa. Porque quando você começa a viver uma vida de comparação, achando que você não tem o suficiente porque fulano tem, então você começa a entrar numa fossa sem fim. E aí você entra no Instagram, começa a olhar os stories das pessoas e começa a ver os pontos bons da vida das pessoas numa mídia social e começa a comparar com os pontos ruins da sua vida real. E a comparação é um grande problema. A comparação é um grande problema, sabe por quê? Porque ela faz gerar dentro de você essa sede ainda maior de querer ter o que você não tem, de querer ser aquilo que você não é, e de querer andar com as pessoas que nem gostam de você e nem você gosta dela, mas só por status. Por quê? Porque você não se sente bom o suficiente. Eu só sou bom se eu andar com essas pessoas aqui, porque elas têm um status na igreja. Eu só me destaco se eu andar com essas pessoas aqui, porque elas têm o arrasta para cima. E você começa a reduzir o valor da sua vida àquilo que a sociedade determinou como importante. Mas mais uma vez eu vou dizer isso para você. Não importa aquilo que a sociedade diz, importa o que Deus fala sobre você. O seu lugar não é no Instagram, o seu lugar é aos pés da cruz, aos pés de Jesus. A sua influência começa no joelho. Gente, por muito tempo, e até hoje, sendo bem sincero, eu vivi preso ao fantasma da vergonha, sabia? Através da timidez. E eu vou lhe dar um contexto. Quem não me conhece, talvez não saiba, mas eu vim do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequenininha. Tem cerca de 5 a 10 mil habitantes. Lá até galinha vota para poder fazer coro nas eleições, né? Para poder um candidato ganhar e ter pelo menos 2 vereadores. Enfim, uma cidade muito pequena. Graças a Deus a minha mãe me deu uma educação maravilhosa, eu estudei até a 8ª série na escola pública, e eu lembro demais, quando eu cheguei na escola particular, no ensino médio, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque tinham pessoas lá que tinham fardas novas todos os meses, tinha dinheiro para comprar farda, tinha pessoas que compravam lanche, tinha pessoa que tinha dinheiro para comprar uma Dory, que é um refrigerante, acho que nem tem aqui, tem no Rio Grande do Norte. Quem é do Rio Grande do Norte sabe o que é Dory. É um refrigerante que na época eu acho que era 25 centavos. E um Risole. E eu não tinha. E eu comecei a me comparar com aquelas pessoas. E sem perceber aquilo, começou a influenciar no que eu considerava a minha identidade. E a minha mãe, que sempre fortaleceu a minha identidade, ela sempre dizia, meu filho, você é bonito, você é capaz, você consegue. A minha mãe, ela era tão boa em fortalecer a minha identidade, que quando chegava no final do mês, eu na escola particular sofri um bocado, viu? Meu boletim era ali, o vermelhinho, bem, passava me arrastando assim, igual um lagartixa, assim, bem, passava assim. Aí eu chegava, mãe, estou com o boletim, ela, meu filho, precisa mostrar não, acredito que você é muito bom. Oh, Jesus... Obrigado pela minha mãe que acredita mais em mim do que eu. Mas, pais, olhem os boletins dos seus filhos. Eu faço que nem minha mãe, não. Mas quando eu chegava na escola, eu era bombardeado com a mentira de que eu era feio, cabeçudo. Até então, eu olhava no espelho, eu me achava como a mais bonita do mundo, porque era isso que minha mãe me dizia, então era isso que era a minha identidade. Chegava na escola e me dizia, ei, cabeçudo. Suvelo. E eu dizia, eu não sou cabeçudo não. Mas aos poucos essa mentira começou a entrar dentro do meu coração e eu comecei a me achar feio. E gente, realmente eu era feio. Vou deixar claro aqui. Eu olho assim as fotos antigas, a minha esposa quando me conheceu eu era só misericórdia, mas uma mulher de visão, tinha até um dente preto aqui. Qualquer dia eu mostro a foto para vocês, mas glória a Deus que minha esposa tem visão.
Glória a Deus. Inclusive, ó, meninas solteiras da nossa igreja, quem quiser ter uma assessoria com minha esposa sobre ter visão, converse com ela, porque às vezes as meninas já querem casar com Brad Pitt na igreja. Ao invés de olhar para o coração, está olhando para a aparência e continua quebrando a cara e continua insistindo na mesma coisa e quebrando a cara de novo. E Deus tendo algo surpreendente para a sua vida e você insiste em quebrar a cara. Glória a Deus, porque minha esposa teve visão. Mas eu era feinho mesmo. Só que a questão não era o fato de eu ser feio, a questão era que a minha identidade em Cristo Jesus não era essa. A identidade que tanto o Senhor falava sobre mim, como a minha mãe falava sobre mim, dizia o contrário, mas eu comecei a dar ouvidos às vozes erradas. Muito cuidado com as vozes que você tem dado ouvidos, porque pode ser que você esteja fazendo igual a Eva, dando ouvido à serpente. Uma coisa é a serpente perguntar, Deus disse realmente isso? Outra coisa é Eva dar cabimento. Quantos de nós, sem perceber, se a gente ouve a voz de Deus, ouve, mas o diabo está aí gritando de megafone mentiras, e às vezes sem perceber, ao invés de estar parando para ouvir a voz de Deus, a gente está dando audiência para a voz do diabo. Que foi o que Eva fez. Ela foi dar audiência àquela voz, e foi o que eu fiz. Eu comecei a dar audiência a essa voz, eu comecei a me encher de insegurança, eu comecei a achar que eu não era tudo aquilo, eu comecei a realmente pensar que eu era feio, que eu era pequeno, eu realmente era feio, mas em Jesus eu era bonito, e eu comecei a deixar com que essas mentiras moldassem quem eu era. Muito cuidado com aquilo que você tem deixado moldar a sua identidade. Mas um dia Deus me pegou. Mas um dia Deus me pegou com a sua palavra. E tem um texto que eu já li trocentas vezes aqui, talvez você diga, Carlos, você vai ler esse texto de novo? Eu vou, porque foi um dos textos que me libertou, foi o de Romanos 12:2. Sim, Romanos 12:2, que diz, não se amoldem ao padrão da sociedade, não se amoldem ao padrão desse mundo. Como eu falei, existe sim um padrão nesse mundo, que continua impondo, você tem que ter mais, você tem que ser mais bonito, você tem que ser mais estiloso, você tem que ser igual a fulaninho que tem não sei quantos milhões de seguidores, você tem que ser a cicraninho que anda de Porsche, que anda de ganhar um carro caro assim, que eu não sei, eu não tenho muito de carro, de limousine não, que é antigo, esse aí, você tem que ser igual a essa pessoa, e você começa a se comparar com a vida dessa pessoa, você começa a comparar os seus momentos ruins com os momentos bons da vida dessa pessoa, e começa a se deixar moldar pelo padrão desse mundo, e achar que você tem que ser daquele jeito, quando na verdade não é. E eu lembro demais, eu já estava na universidade, e eu ficava justamente me amoldando a esse padrão, me sentindo pequeno, me sentindo inseguro, porque eu não tinha aquele negócio que a pessoa tinha. Tinha um menino lá da minha sala que tinha um celular, e na minha época, acredita, eu não sou tão novo, na minha época ter celular era coisa de rico, e ainda era polifônico, e eu sem perceber, caí nesse engano da comparação, me amoldei ao padrão desse mundo. Mas quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo, meu filho, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você precisa não é aquilo que a sociedade impõe como padrão, o que você precisa é experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, é muito melhor do que qualquer outra coisa que o diabo possa oferecer numa bandeja. Muito melhor. Então Deus começou a trabalhar no meu coração, porque isso é um processo, viu gente, não é da noite para o dia. Todos os dias eu comecei a me expor mais à presença de Deus, e foi um processo longo, que durou. Sinara sofreu muito, meu Deus, porque eu era muito mazelado. Começou a namorar, eu extremamente mazelado, porque o padrão que eu seguia era outro.
Mas Deus foi tratando o meu coração. Até hoje eu ainda sinto muita vergonha às vezes. Meu coração era eu era tão tímido, gente, que eu era de uma igreja que dá oportunidade aleatório. Irmão fulano, vem cantar um louvor aqui para a glória de Jesus. Inúmeras vezes o meu pastor me dava a oportunidade. Ele diz: irmão Carlinhos, você está com a oportunidade para entoar um hino. E eu lembro como se fosse hoje, eu me encolhia no banco e ele só via minha mão lá embaixo fazendo assim. Eu tinha vergonha. Até um dia que eu lembro demais, gente. Era um culto de jovens, tinha uns 10 jovens só. Não era igual a 13 aqui, que dá não sei quantas pessoas. Culto de jovens, nossa 13, né, a mocidade. E aí eu lembro que me chamaram para orar e nesse dia eu disse: eu vou. Bati o pé, rapaz, tá bom, eu vou. Depois de trocentas vezes. Tinha aqui um pedestal segurando o microfone e eu comecei a orar. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Morrendo de vergonha. E meu pastor, ele era meio trolloso, ele gostava de trollar. E eu orando aqui, de repente ele pegou outro microfone. Porque o Senhor... Amém. Quando eu percebi, eu parei a oração na hora. Mas a vergonha me parava, me travava. Eu lembro a primeira vez que eu recebi a oportunidade, eu aceitei para louvar. Eu estava tão tímido que eu cantava: solta o cabo da anão, toma os remos nas mãos. E com vergonha, a voz não saía, não afinava nem de jeito nenhum. E às vezes a gente ri com coisas como essa. Às vezes romantizamos a timidez. Bichinho é tímido. Romantizamos a vergonha. Mas deixa eu dizer uma coisa: timidez, vergonha é algo que veio do diabo para parar a sua vida, para travar o seu potencial, para limitar tudo o que você pode ser em Cristo Jesus. Se hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, comunicando com todo o temor do Senhor a palavra dEle, conduzindo as pessoas em adoração através do louvor, é porque o Senhor tem me ensinado a vencer a vergonha. Quando eu entendi que vergonha e timidez é algo que não vem de Deus, é algo que é fruto do pecado, é algo que aconteceu da queda do homem, eu comecei a orar: Espírito Santo, me ajuda a ser liberto disso, Espírito Santo, me ajuda a vencer isso, porque se algo me limita de viver o potencial que Deus me desenhou, se algo me limita de viver os planos de Deus, eu quero a distância disso. Por isso eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, se a timidez, a vergonha tem te impedido de viver os propósitos de Deus na sua vida, na área profissional, na área sentimental, na igreja, em todas as áreas, que isso seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus, para que você viva tudo que Deus planejou para você. E todas as vezes que o diabo chegar para você e quiser distorcer a palavra de Deus com essa pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Sabe o que é que você faz? Senta lá, Cláudia. Não dê ouvidos à voz do diabo, dê ouvidos à voz do Espírito Santo no seu coração. É Ele quem vai todo dia moldar a sua identidade. Amém? Se você crê nisso, celebra o nome de Jesus mais uma vez. A segunda pergunta, e eu vou ser mais rápido nisso, a segunda pergunta que nós escutamos, que diz no texto, mas que nós também ouvimos, é do próprio Deus. Quando o homem se esconde, e Deus pergunta: onde está você? Gênesis 3, do 7 ao 9. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, e ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? É isso que a vergonha faz. Vergonha é diferente de arrependimento. O arrependimento faz você correr para a presença de Deus.
A vergonha faz você correr da presença de Deus. Faz você querer distância, porque você começa a dizer consigo mesmo: eu não nasci para isso. Carlinhos, eu já caí tantas vezes, eu já sou conhecido no grupo dos meus amigos. Se eu for na igreja, eles vão dizer: ih, foi para a igreja para cair amanhã. Não dê ouvidos a isso. Não corra da presença de Deus. Independente da forma como você se encontra hoje, não corra da presença de Deus, mas corra para a presença de Deus. Se você estiver sujo, meu querido, você vai para um chuveiro, porque ninguém se limpa para poder ir para um chuveiro. A gente vai para um chuveiro sujo porque quer se limpar. A presença de Deus é como um chuveiro querendo limpar a nossa alma com o sangue de Jesus. Então não corra da presença de Deus, corra para a presença de Deus. Se você errou, corra para a presença de Deus. Se você mentiu, corra para a presença de Deus. Se você fez qualquer que seja o pecado, corra para a presença de Deus, porque o seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é no único lugar que você pertence, encharcado com o sangue de Jesus Cristo, que te liberta, que te restaura, que te transforma. Corra para a presença de Deus, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E se você prestar atenção, como eu falei, a timidez, a vergonha, são coisas que, sinceramente, não vêm de Deus. A gente romantiza muito na sociedade, mas não vem de Deus. Mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a palavra diz que eles estavam todos reunidos, esperando, aguardando, e então o Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecoste, enche aquele lugar e enche aquelas pessoas. Meu querido, sabe o que é que acontece? Com pessoas iletradas, pescadores, pessoas que não tinham muito conhecimento, que não eram dos líderes religiosos, mas que estavam ali expostos à presença do Espírito Santo naquela hora. A palavra diz que eles foram cheios de autoridade, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, e isso fez com que eles levassem a palavra de Deus. Isso fez com que um perseguidor do evangelho chamado Saulo fosse tão cheio, tivesse um encontro com Deus e cheio do Espírito Santo, evangelizou um continente inteiro. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo e assim ser cheio de ousadia para falar a palavra de Deus, para comunicar a palavra de Deus, para se destacar no mercado de trabalho e dessa forma ser uma pessoa influente e assim levar o evangelho aonde quer que você pise, por causa da dependência de Deus, por causa da presença do Espírito Santo. Se você é estudante em uma universidade, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, se tornar o melhor aluno dessa universidade e mostrar para todo mundo que isso acontece porque você depende da presença de Deus. Seja lá qual for a sua profissão, Deus não te chamou para ser limitado pela timidez, limitado pela vergonha, muito menos deixar com que a vergonha te impeça de entrar na presença dEle. Mas corra todos os dias para a presença dEle. Corra todos os dias para a presença dEle. E a terceira pergunta que nós vemos nesse texto, eu acho que essa para mim foi a mais dolorosa para Deus perguntar isso. Versículo 11. Deus perguntou: quem disse que vocês estavam nus? Isso aqui é viajando na minha mente, lógico, a palavra não diz isso claramente, mas eu fico imaginando a expressão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu tudo aquilo, imprimiu o seu caráter nele, e aí então Ele pega a voz de uma serpente e coloca acima da voz de Deus, dizendo: certamente você não vai morrer, é besteira. Quantas vezes, sem perceber, essa é a nossa atitude? Ao invés de obedecer, a gente questiona, quer entender,
acha que é besteira, chama pecado de besteira, chama pecado de religiosidade, porque nós somos uma igreja moderna. E aquilo que Deus falou em sua palavra acerca de casamento, acerca de relacionamentos, acerca de caráter, acerca de sexualidade, sem perceber, começamos a negociar, porque alguém disse: isso é besteira, estamos em 2021, não tem mais isso não. Ei, casalzinho, vocês não precisam se guardar para o casamento não, amigo. Coisa brega, isso é besteira. Você pode dormir com quem você quiser, é besteira. E sem perceber, você dá ouvidos muito mais ao que o diabo diz do que o que Deus diz. Por isso eu imagino a expressão quando Deus olha para o homem e diz: quem te disse isso? A quem você deu mais ouvidos do que a minha voz? Porque o que ele fala para você é o seguinte: meu filho, você é capaz, você pode. Aí você chega numa entrevista de emprego e começa a tremer nas bases: não, eu não consigo, não, eu não sou bom. E ele diz: ei, você é capaz, você é o meu filho. Aí você chega diante de um diagnóstico médico e começa a tremer: acabou para mim, agora eu vou morrer, é isso mesmo, a medicina está dizendo que eu não consigo. E ele diz: meu filho, quem determina o limite sou eu. Você pode, você é capaz. O problema é que às vezes a gente está dando tanto ouvidos às coisas desse mundo que a gente não para na presença de Deus para ouvir Ele dizendo: meu filho, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu estou contigo. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque eu, o Senhor, estou contigo. E aí, quando você para na presença de Deus, quando você dá audiência para a presença de Deus, você começa a ser cheio de uma certeza tão grande, e essa certeza engole a sua timidez, engole a sua vergonha, e você começa a sair cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo injeta em você autoridade, injeta em você ousadia, e você sai completamente diferente da presença de Deus, pronto para frutificar. E lá em João capítulo 15, versículo 8, diz: meu Pai, Jesus falando isso, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Serão meus discípulos. Eu nasci para dar fruto. Eu nasci para vencer a vergonha. Eu nasci para dar fruto. Eu nasci para vencer a vergonha. Eu convido você a ficar de pé.